Bom dia, irmãos. Um imenso privilégio estar com vocês mais uma vez, falando sobre a Palavra de Deus. Quem trouxe a Palavra de Deus aí? Amém. O celular vou deixar também, né? Mas seria bom, né? Levanta aí, irmãos. Aí, ó. Palavra de Deus. 5 pontos, você guardou ontem? A Palavra de Deus, ela é clara. Clara. Você leu... Deus cuidou para que os escritores escrevessem de uma forma clara, claramente, para você entender. Eu entendi isso, deve ser o que Deus quis que você realmente entendesse, pelas palavras, pelas letras. Deus cuida da sua palavra para que ela seja clara. Ela é necessária, como nosso única regra de fé e prática. E ela é suficiente. Olha, Marcos, eu não preciso de ciência para saber mais sobre o que a Bíblia diz. Tudo bem. Vamos ter mais detalhes e tudo mais. Mas quando um conhecimento confrontar a palavra de Deus, o que você deve fazer? Tem um princípio em justiça, o professor Glauco sabe muito bem disso, que é in dubio pro réu. Na dúvida, pro acusado. Se tem qualquer dúvida, você libera o acusado. E na palavra de Deus eu posso adaptar esse princípio dizendo in dubio pro Bíblia. Na dúvida, fique com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então ela é clara, necessária, suficiente, e ela contém erros. Ela é inerrante. Ela não tem erros. Ela tem alegorias, histórias. Não, ela relata fatos, não boatos. E ela é autoridade absoluta em teologia, em filosofia e em ciência. Aí alguns dizem, olha, a Bíblia não tem ciência. Não é um livro de ciência. Óbvio que não é um livro de ciência quando você vai pensar assim sobre química. Quem conhece o versículo da tabela periódica aí? Conhece? Sobre os elementos, reações químicas, equilíbrio, cinética, termodinâmica. Termodinâmica a Bíblia tem, né? A primeira e a segunda lei da termodinâmica. Ela não ensina explicitamente ciência, mas ela contém ciência de primeiríssima qualidade. Ciência sobre as nossas origens. Olha, em ciência, você julga um relato histórico, por exemplo, as ciências históricas julgam relatos históricos pela coerência. Se o relato é coerente, a Bíblia é absolutamente coerente. O relato de Gênesis é sóbrio, técnico, coerente. Você julga o relato histórico pelas testemunhas oculares. Será que quem relatou viu? Gente, quem é que foi o único que viu você sendo formado? O homem sendo formado, né? O seu tataravô e a sua tataravó, de fato, Adão e Eva. O nosso Deus. É um relato de uma testemunha ocular, pior, o autor da vida. O que criou o universo, que criou a vida. Você julga um relato histórico também pelo número de cópias que foram sendo feitas ao longo da história, porque você sabe que a língua muda. Olha, se você vai ler um texto em português há 300, 400 anos atrás, você sabia que você não consegue ler? Eu escrevi um artigo sobre isso e coloquei o texto em português mais antigo conhecido. É um poema. Você lê o poema, você não entende nada. Fala, o que é isso? Que língua é essa? Português. E a Bíblia tem inúmeras cópias feitas ao longo dos anos, com intervalos muito pequenos. Isso é ótimo para a confiabilidade do relato histórico, porque você sabe que a linguagem foi sendo atualizada, não modificada, porque tem uns que querem atualizar a Bíblia. Não é nesse sentido. Ela foi sendo preservado o seu entendimento, a sua mensagem. Então, in dubio pro Bíblia. Fique com a palavra de Deus.
Ela tem ciência de primeiríssima qualidade, não só sobre as nossas origens, mas também em várias áreas da ciência. Sanitarismo. O pai do sanitarismo, quem foi? Moisés. Grandes conselhos no sanitarismo você encontra na palavra de Deus. Doenças, como que você deve tratar os infectados, isolando, lavar as mãos, tomar banho. Durante a peste negra na Europa, os judeus falavam que eles tinham alguma coisa, um pacto com o demônio, porque eles sobreviviam, sabe por quê? Porque é o povo mais asseado do mundo. Não é? Tomavam banho, lavavam as mãos antes de se alimentar. Conselhos do sanitarismo da Bíblia. Vários e vários exemplos, eu cito esses exemplos no meu podcast A Bíblia e a Ciência, Rede 316, você pode assistir. Mas você vai andar por aí, o que vai acontecer? Vão dizer assim, não, a Bíblia é mito. Na aula de biologia, o professor vai falar assim, olha, a criação ocorreu assim. Há 13,7 bilhões de anos atrás, não existia nada. Não existia matéria, não existia espaço, não existia tempo e não existia energia. Então existia o quê, gente? Nada. E ele vai dizer assim, olha, o nada, não existia nada, o que aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás? Esse nada que existia, que não era nada, porque não era matéria, não era energia, não tinha tempo, não tinha espaço, esse nada faz o quê? Não, o pior que faz, né? O nada faz o quê? Ele quer criar o universo. E ele pega o quê para criar o universo? Não tinha nada. Então o nada pega o nada, e ele quer fazer o quê com esse nada? Na realidade, não quer fazer nada, porque o nada não quer fazer nada, né? O nada pega o nada para nada, não quer fazer nada com aquele nada, e de repente, bum, faz o tudo. Cria o universo, cria a vida. Isso é passado como ciência, e aí no final dessa história, aí fala que você evoluiu lenta, gradual e sucessivamente, passando pelas suas tataravó, aquela ameba, né? Somos amebas evoluídas, chimpanzé que até humano, e no final eles falam assim, agora vamos falar sobre os mitos da criação, e eles citam o quê? A Bíblia. Olha só, maldito homem que confia no homem, e nas suas histórias da criação. Mas a história que está por aí é essa, que a Bíblia é mitologia, que ela contém grandes absurdos. Uma jumenta falou. Irmãos, Deus criou a jumenta. Para Deus fazer uma jumenta falar é facinho, não é? Deus criou o universo, criou as forças gravitacionais. Em Josué ele para o sol e para a lua. Por que ele fez questão de dizer, olha, eu parei o sol e parei a lua? Porque ele fala, olha, o sol parou ali, a lua parou lá. A única forma hoje nós entendemos de parar o sol e parar a lua ao mesmo tempo, você teria que parar o universo. Deus parou o universo. É nesse Deus que você crê, irmãos? Amém. Olha, às vezes a gente fica pedindo alguma coisa para Deus, fala assim, Deus, isso é muito difícil, né? Eu acho que você não vai conseguir fazer. Josué pediu um pouquinho mais de tempo para vencer a batalha e ele parou o universo. Se Deus precisar parar o universo para atender a sua súplica, ele para. Depende, não é? Se ele desejar parar, ele para. Se você tocar o coração de Deus com a sua súplica, ele pode parar o universo. Então, olha, esse livro é magnífico. Ele tem grandes verdades teológicas, filosóficas e científicas. A nutrição, grandes conselhos da palavra de Deus. Coma isso, não coma aquilo. Não é? São vários. E a gente sabe hoje que foram conselhos magníficos. Eu cito vários e vários exemplos da ciência da Bíblia no meu podcast. Assista lá, tá bom? Então, é um livro de ciência assim. Então, quando a próxima vez que te perguntarem se a Bíblia é um livro de ciência, você fala sim. É sim, claro. Ciência é conhecimento. Conhecimento de quem somos. Quem é que traz o conhecimento de quem somos?
Palavra de Deus, feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Como é que nós fomos feitos? A Bíblia está dizendo. Por uma testemunha ocular. Pior, por quem criou. A Bíblia diz que foi Deus que inspirou a palavra. Aí Jesus fala assim, ó, não tendes lido que desde o princípio os fiz, não é? Porque é Deus falando encarnado, homem e mulher. Como é que nós sabemos que fomos feitos desde o início, homem e mulher? Porque quem nos fez relatou isso. Olha só que livro magnífico, sensacional, fantástico que nós temos nas nossas mãos, a palavra de Deus. Mas o pessoal diz que não. A ciência mostrou que a Bíblia é um livro de histórias, alegorias, mitos, fantasias. Olha só, corrompido pelas diversas cópias que foram feitas. Irmãos, olha só que absurdo. As cópias que foram feitas, na realidade, é uma garantia de que a mensagem original foi preservada. Imagina, você tem um relato que vai ser copiado depois de 500 anos. A linguagem já é outra, as pessoas não entendem mais as palavras, é como você lendo aquele poema de português há 400 anos atrás que foi escrito, você já não entende mais, você traduz tudo errado, você copia errado, atualiza errado. A Bíblia não, tem várias e várias e várias cópias muito próximas uma das outras. Fantástico, um livro incrível. Mas dizem que não. Então é o tema da minha palestra hoje. Olha, a Bíblia e a ciência, conflito ou harmonia? Tem cristão que não gosta da ciência. Fala, nossa, a ciência está lá. A ciência é do inimigo, não é? A fé é de Deus. Irmãos, será que isso é verdade? É um mito entre nós. A ciência tem Deus como autor e consumador. Deus criou a ciência. As grandes universidades ao redor do mundo foram criadas por homens que criam em Deus. Os grandes da ciência, homens que criam em Deus, que creem em Deus e que continuarão crendo em Deus. O problema com a ciência é que há 150 anos atrás, ela foi usurpada pelo naturalismo. Mas Deus está chamando de volta a Ele o que a Ele pertence, a ciência, através do design inteligente, que é a teoria que nós defendemos. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. A ciência é um empreendimento que Deus criou para minimizar os males do mundo. A medicina, a farmácia, a boa farmácia tem o outro lado, né, do mal. Toda a ciência Deus criou, e a ciência testifica Deus, e a ciência confirma as verdades da palavra de Deus. Então, olha, a Bíblia e a ciência, conflito ou harmonia? Vamos discutir esse tema? Olha, primeiro eu queria fazer essa pergunta para os pais da ciência. Às vezes você fica pensando assim, cientista bom é cientista ateu, não é? A gente tem essa impressão, olha... tem uns cristãos na ciência, mas os grandes da ciência são ateus. Às vezes você não gosta da ciência por causa disso. Olha, os grandes da ciência eram ateus. Não criam na Bíblia, de forma alguma. Criam nos dados, na experimentação, mas não na Bíblia. Será? Olha, eu vou fazer essa pergunta primeiro aos grandes da ciência, aos pais da ciência. Pais da ciência, a Bíblia e a ciência, conflito ou harmonia? Vamos perguntar para os pais da ciência, os que criaram as principais áreas, o que eles falariam? Irmãos, você sabia que a imensa maioria dos pais da ciência, que criaram as principais áreas da ciência, eram homens ou mulheres que criam em Deus? Olha só, Deus é ou não é o autor e consumador da ciência? Os grandes cientistas, homens que criam em Deus, homens e mulheres. A imensa maioria de homens, normalmente, né, a ciência começou com os homens e agora terminará com as mulheres. Eu tenho o meu grupo lá, 80% mulheres. Olha só, dá uma olhada na lista. Kepler, astronomia, Boyle, o pai da química. Sabia que Boyle, o pai da química, que estabeleceu os principais parâmetros e conceitos da química,
Ele investiu seus recursos, comprava a Bíblia e distribuía a Bíblia ao redor do mundo, na África e tudo mais. Talvez um dos primeiros gideões internacionais, o pai da química. Newton, Faraday, Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson, da espectrometria de massas, a área que eu trabalho. Schrödinger, Planck, da mecânica quântica. Mecânica quântica é aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende. Schrödinger, Planck, a gente se esquece, irmãos, da próxima vez que você ouvir essa história de que crer na Bíblia é ignorância, é fanatismo religioso, que os grandes da ciência não creem na Bíblia e tudo mais, você fala, você sabia, você já foi pesquisar, que a imensa maioria dos pais da ciência, que criaram as principais áreas da ciência, eram homens que criam em Deus. Pior, criam na inerrância da palavra de Deus. Citavam Deus. Olha, a palavra laboratório. O que é laboratório? Labor com oratório. Eles tinham ali um local reservado nos seus laboratórios para cultuarem o Pai da ciência, Deus. O autor e consumador da ciência, laboratório. Você fala, você trabalha onde? Quando eu vier alguém assim, falar assim, olha, você é ignorante, agora eu sou cientista. Entendeu? Não creio mais nessas bobagens. Você fala, você trabalha onde? Ah, eu tenho um laboratório. Você sabe de onde vem essa palavra? Oratório. Orar, agradecer ao grande Deus. Você sabia que o maior fundamento da ciência é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos a mente de Deus, temos a lógica de Deus. Portanto, poderemos fazer ciência e entender o que os dados nos mostram. Um dos grandes fundamentos da ciência é esse: homens feitos à imagem e semelhança de um grande Deus que criou o universo e a vida e estabeleceu as suas leis, entenderão as leis, compreenderão os resultados e poderão obter conhecimento com esses dados. Darwin uma vez disse assim, será que eu poderia confiar na minha mente? Porque ela evoluiu de um chimpanzé. E será que haveria racionalidade na mente de um chimpanzé? Percebe, se você tira Deus da ciência, você perde a confiança na racionalidade da sua mente. Talvez você esteja interpretando equivocadamente os seus dados, mas fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A ciência tem avançado muito por bioinspiração. Já ouviu essa palavra, bioinspiração? Sabe o que é bioinspiração? Plágio de Deus. A gente vai na natureza, né? Acha os remédios lá, faz algumas modificações, fala, foi bioinspirado por moléculas que estavam na natureza. Voamos com os nossos aviões porque plagiamos o quê, gente? As aves. Não foi? Grandes inventos da ciência são plágios da natureza. Você usa uma roupa de nylon, olha, impermeável, não fica úmida. Nylon é um plágio da natureza, as nossas proteínas. A bioinspiração, inclusive, que tem sido a locomotiva da ciência, é plágio das obras de Deus. Olha só, é incrível. Então, os grandes pais da ciência, que estabeleceram as principais áreas da ciência, homens que criam em Deus e criam na palavra de Deus. Guardou essa, irmão? Está pronto para o embate? Está sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Então, alguém vier com essa aí, que a ciência é de ateus, o empreendimento de ateus, que você é ignorante por querer na palavra de Deus, você fala assim, olha, desculpa aí, eu estou do lado de quem? De Kepler, Pascal, Boyle, Newton, Faraday, Dalton, Maxwell, Mendel, Thomson, Schrödinger, Planck. Quer mais algum? Entendeu? É isso aí. Irmãos, aí você vai falar assim, não, Marcos, mas os sábios, os gênios da ciência, ateus. Grande falácia.
Irmãos, qual é a porcentagem de cristãos, de homens que criam em Deus, homens e mulheres que criam em Deus? Quando eu falo homens, toda a raça humana, tá bom? Os homens que criam em Deus, qual é a porcentagem dos que ganharam o prêmio Nobel? Não sei se você sabe, mas 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus. 90%. 67% de cristãos criam no Cristo da Bíblia. 22% de judeus. Qual é a porcentagem da população mundial de judeus? 0,2%. E eles ganharam 22% dos prêmios Nobel. Deus tem ou não tem uma nação escolhida? Expandiu a todos nós, né, irmãos? Mas olha, ele tem alguma coisa com os judeus, não tem? Um pacto, eu acho. 22%. Agora, por que os judeus ganham mais prêmios Nobel? Porque eles têm a Bíblia como seu guia para fazer ciência. Eles entendem que há um Deus. E Deus honra os seus. Deus honra os seus. Olha, grandes descobertas científicas, você fala assim, olha, a penicilina, o cara saiu de férias, largou o negócio lá, né, meio relaxado. Os fungos cresceram, quando ele voltou, descobriu a penicilina. Por acaso? Irmãos, nada é por acaso. Deus guia todas as coisas. E as grandes descobertas. Agora, por que ele deu aquela descoberta para aquele cientista especificamente? Porque era um homem que cria nele. Deus fala assim, precisa de penicilina. A ciência vai ter que descobrir. Ele dá uma olhadinha e fala assim, vou dar essa descoberta para aquele fulano ali. Não foi por acaso, é Deus guiando a ciência. Deus colocando a pessoa no momento certo, na hora certa. Você vai olhar minha carreira científica, você vai falar assim, nossa, são 1.150 artigos publicados. Não tem nenhum cientista no Brasil que publicou 1.150. Aí você vai olhar para mim e você vai falar o quê? Eu sou o pó. Mas Deus me colocou no momento certo, na hora certa, na área certa, com os recursos certos. Deus honra ou não honra os seus? Agora vai ser bem nepotismo, mas olha, a cientista brasileira mais premiada na história da ciência, quem é? Minha filha. Deus honra ou não honra os seus? Amém. 22% de judeus. Ateus, 10%. Porque Deus disse que faria chover sobre justos e injustos. Olha só, não disse quanto. Não é verdade? Ele falou assim, eu faço chover sobre justos e injustos. Mas parece que a chuva na ciência chove muito mais sobre pessoas, sobre homens e mulheres que creem em Deus. Jovem, você quer ser um grande cientista? Confie na palavra de Deus. Use a palavra de Deus como seu guia. Honre a Deus através da ciência. E sabe o que vai acontecer? A sua chance de ganhar um prêmio Nobel é 9 vezes maior. Porque todo cientista tem que ganhar um prêmio Nobel, não tem? Todo cientista tem que ganhar um prêmio Nobel. Ele tem que entrar querendo ganhar um prêmio Nobel. É uma regra, a gente sabe que não vai conseguir, mas tem que tentar. Então a sua chance é 9 vezes maior. Olha, tem jovem hoje que está falando assim, olha, me tornei ateu. Nossa, que eruditinho. As meninas ficam até mais apaixonadas por eles. Não é assim, garotas? Olha, agora ele virou ateu, que bonitinho. Irmãos, bonitinho é crer em Deus. Erudito é crer em Deus. Você está do lado de Kepler, Pascal, Boyle, Schrödinger, Planck, Thomson, Maxwell, os grandes da ciência. Mendel, do código genético. Os darwinistas incorporaram Mendel na evolução. Não, Mendel era anti-Darwin. Tem uma palestra no Design Inteligente, no 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, ele cria em Deus e não comprou as ideias de Darwin. Muito bem, né? Olha, sabe quem é esse homem? J.J. Thomson. José João Thomson, em bom português.
Ele é o pai da minha área, eu sou espectrometrista de massas. Não é para fazer macarrão, tá bom? É outra coisa. E J.J. Thomson ganhou um prêmio Nobel. Seu filho ganhou o prêmio Nobel. 7 dos seus alunos ganharam o prêmio Nobel. Thomson foi o mentor de Rutherford. Se você conhece um pouco de ciência, Thomson descobriu o elétron, Rutherford descobriu o núcleo. Então, a matéria foi descoberta por um criacionista, um cristão, um homem que cria em Deus. Deus honra ou não honra? Até a 3ª geração. Olha só, sabe o que Thomson escreveu? Isso ele publicou na Nature, saiu na Nature. Nature é o maior o periódico científico hoje, não é? Nature, Science. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que nós temos uma ameba como a nossa tataravó, que há 13,7 bilhões de anos atrás, o nada pegou o nada para nada e bum, do nada fez o tudo. E que evoluímos lenta, gradual e sucessivamente, que o chimpa é o meu mano. Foi isso que ele falou, irmãos? Não. O que J.J. Thomson falou? A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. Quem falou isso? Um homem que tinha 9 prêmios Nobel nas suas costas. Ele descobriu o elétron, sabe aquela história lá, que ele fez o experimento, foi para casa, a esposa dele serviu um pudim de passas, conhece? Quem conhece esse experimento? Já viu, né? Gente, foi por acaso que a esposa dele serviu o pudim? Me diga. Deus guiando a história, falou assim, serve o pudim para o homem. Para ele entender o experimento, para entender como eu fiz a matéria. E aí ele, primeiro modelo atômico, J.J. Thomson, Deus guiando a história, em todos os seus detalhes. Einstein, a gente não sabe exatamente o que ele achava sobre Deus. Ele cria em Deus, mas a ideia do Deus de Einstein é ainda uma controvérsia na ciência, mas ele cria em Deus. E olha o que ele escreveu, uma inteligência de tal superioridade que, comparada com ela, toda a obra e pensamento humano é um reflexo absolutamente insignificante. Eu vou parafrasear Einstein e dizer assim, olha, uma inteligência de tal superioridade que, comparada com ela, a origem das espécies de Charles Darwin, o Big Bang de Hawkins, são obras de um pensamento humano e um reflexo absolutamente insignificante. Insignificante. Einstein reconheceu a insignificância do homem em elaborar teorias que contradizem a palavra de Deus. Irmãos, Darwin disse que dino virou canário, dinossauro virou galinha, que um urso nadando de boca aberta virou baleia. Irmãos, você está rindo? É a verdade, foi o que ele falou. Ele retirou da 2ª edição do seu livro, mas na 1ª edição do seu livro ele falou assim, eu não vejo dificuldade alguma de imaginar um urso nadando de boca aberta, querendo pegar os seus alimentos e de lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, se tornando uma baleia. Irmão, você vê alguma dificuldade? Eu vejo imensas dificuldades. Ele disse que não via nenhuma. Foi tão ridícula a declaração que ele tirou na 2ª edição. Maldito homem que confia nas suas poucas visões de dificuldades. Ele disse que não tinha dificuldade nenhuma. Olha só, vamos ver mais alguma? Schrödinger, o pai da mecânica quântica. A ciência às vezes finge responder com respostas quase sempre tolas, mas isto não nos deve surpreender, pois a ciência escolheu eliminar a Deus. Deus foi eliminado da ciência pelos dados? Pelos resultados científicos? Não, por uma escolha. Olha só o que Schrödinger está falando, Deus foi retirado da ciência por uma escolha. Em 1859, Darwin escreve seu livro, A Origem das Espécies. Quantos dados e confirmações científicas o livro A Origem das Espécies tem sobre as nossas origens? Quantos? Absolutamente nenhum. Darwin não tinha dado nenhum, ele não
reporta dado nenhum, experimento nenhum, achado científico nenhum. Ele diz, eu acho que as modificações ao longo de milhões e milhões de anos deram origem às espécies. Eu acho, eu penso, eu imagino. Gente, o livro A Origem das Espécies não tem dado nenhum. Nós escolhemos, na ciência, eliminar a Deus. O iluminismo, o positivismo, na época de Charles Darwin, estava ansioso para ter um livro científico. Só que o livro de Darwin é o quê? Achismo. Não tem ciência. Tem propostas que a ciência hoje confirmou estarem erradas. Hoje nós temos dados que refutam o darwinismo. Olha só. Olha o próximo. Max Planck, junto com Schrödinger, né, os dois considerados os pais da mecânica quântica, todos os cientistas que têm qualquer profundidade em seu trabalho descobrirão que realmente são amebas evoluídas, descobrirão que realmente o nada pegou o nada e bum, do nada fez o tudo. Foi isso que ele falou? Um ganhador de prêmio Nobel, né? Planck, um grande pai da... Planck acho que ganhou o prêmio Nobel, né? Acho que sim. Grande cientista. O que ele disse? Descobrirão a mão de Deus na natureza. Ou, do contrário, um mistério que eles se recusam a identificar como Deus. O que você pode fazer na ciência para não enxergar na ciência Deus? Se recusar a vê-lo. Aí eu brinco, né? Você foi na festa, está lá a ex. Está lá a ex, entendeu, irmãs? A ex está na festa. O que você faz? Não quero perder essa festa. E o que você faz? Se recusa a vê-la, não é? Ela não está lá, ela não está lá, não está lá, não está lá. Não é assim, irmãs? É exatamente o que a ciência faz com Deus. Se recusa a vê-lo. Quem é talvez o maior cientista de todos? Para mim, o Pasteur, né? Está ali no topo, brigando com o Thomson, talvez. Sabe o que o Pasteur disse? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Um pouco da ciência do professor de biologia que fica tentando te convencer que você evoluiu. Um pouco de ciência do professor de física que fica falando do Big Bang, que aquela explosão cria. Te afasta de Deus, jovem. Você se tornou um ateu dizendo que é um erudito. As meninas estão até mais apaixonadas por você, não é? Mas queria saber que essa pouca ciência que te afasta de Deus é pouca ciência. A ciência, a muita ciência, a boa ciência nos aproxima de Deus. Dos pais da ciência, dos ganhadores de prêmio Nobel. Irmãos, os que ganham prêmio Nobel são pouquíssimos na ciência. E todo mundo sabe que a pessoa, quando vai ganhar o prêmio Nobel, fala assim, nossa, eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e fiz a descoberta certa e nem sei o porquê. Por que aconteceu isso? Deus guiando a história, guiando a ciência, e guiando as grandes descobertas. A ciência existe para minimizar os males da queda. A segunda lei da termodinâmica, né, que está degradando tudo, estamos evoluindo. E Deus guia a ciência. Só cientistas do passado, você fala assim, Marcos, mas todo mundo isso aí é cientista do passado, agora com Charles Darwin, com o Big Bang, os caras não creem mais em Deus. Será? Posso mostrar alguns para vocês? Sabe quem é esse homem? Ganhou um prêmio Nobel. Richard Smiley, Nobel em Química, 1996. Pertinho aí, né? 96. Ele descobriu os fullerenos, aquelas bolas de carbono, os buckyballs, que depois vieram o grafeno e outras formas de carbono. Sabe o que ele escreveu? A evolução acaba de receber seu golpe mortal. Depois de ler o livro Origem da Vida, e com os meus conhecimentos de química e física, é claro que a evolução biológica não poderia ter ocorrido. Irmãos, às vezes você fica achando que o seu conhecimento de física e química confirma a evolução. Aqui nós temos um ganhador de prêmio Nobel que está dizendo assim para nós, se você soubesse química e física como eu sei, você não acreditaria na evolução, entendeu? E ele disse que leu o livro Origem da Vida, e aí se convenceu. Fica imaginando se ele tivesse lido Fomos Planejados.
Aí sim, né? O antevidência, nossa, aí que ele, né, se convenceria ainda mais. Antevidência, duelo científico do século, eu fico imaginando, né, Smile? Eu vou levar o livro para ele. Gente, James Tour, ele é um judeu messiânico, um homem que crê em Deus e no Messias, um judeu messiânico. O índice H do James Tour é 178. Irmãos, é assim, índice H seu índice H é 10, você tem 10 artigos que foram citados mais de 10 vezes. Então, para você ter um índice H 10 é muito difícil. Agora, para ter 11, fica ainda mais difícil. É exponencialmente mais difícil você fazer o seu índice H crescer à medida que ele cresce. Fica cada vez mais difícil. O meu é uns 84, 85, e para passar rapaz, eu sou a camisa. Muito, muito, muito. O índice H dele, então, é 174. Irmãos, é mais ou menos assim, ó, eu pulo. O João do Pulo pulava lá 8 metros. Sabe quanto que o James Tour pularia? 300. É sobrenatural, você tem um índice H de 174, ele é um dos maiores cientistas da atualidade. Apenas um novato que nada sabe sobre ciência diria que a ciência tira a sua fé em Deus. A ciência te aproxima de Deus. Ele está parafraseando Pasteur aqui. Irmãos, são os novatos da ciência que não creem em Deus. Quanto mais você estuda a ciência, mais você se aproxima de Deus. A ciência nega Deus? Nega. Faz de conta que ele não existe. A ex na festa, lembra sempre, tá bom, garotos? A ciência hoje está com a ex na festa. Por que a ex? Porque Deus é o autor e consumador da ciência. Eles tiraram, mas ele é. Mas ele é. Muito bem. Marcos, e os brasileiros? Irmãos, quem é o maior cientista brasileiro de todos os tempos? Quem é o pioneiro da aviação? Quem que voou pela primeira vez com um instrumento mais pesado do que Santos Dumont, um brasileiro? Os irmãos Wright é fake. Eles não tinham avião, o motor não conseguiria fazer o avião sair do chão. O motor tinha 24 cavalos, os cálculos todos mostram que precisava de 55 no mínimo. Eles foram para a Europa, compraram o motor, voltaram com o motor, instalaram e voaram, tiraram a foto e disseram que foi anterior. Santos Dumont, um grande brasileiro, voou numa competição. Tinha grandes especialistas lá, mais de 1000 parisienses viram ele voar. Tem foto, tem vídeo. Quem é o grande pioneiro da aviação? Um brasileiro, Alberto Santos Dumont. Quero que você leve essa mensagem para frente, tá bom? Porque ficam dizendo que não é. Claro que é. Tinha um busto dele lá que foi destruído na cidade, né? Acho que é Litoral Paulista. Guarujá, eu acho. Olha só. Agora, quem é o maior cientista brasileiro de todos os tempos? Não. Acho que isso foi uma profecia, né, irmã? Eu vou levar isso como uma mensagem profética. O maior cientista brasileiro de todos os tempos, quem tem o currículo Lattes aí? Lattes, eu também tenho. César Lattes. Dizem que brasileiro não ganhou prêmio Nobel. César Lattes ganhou 2 prêmios Nobel. Só não entregaram para ele, mas ele ganhou. Então, se alguém perguntar para você se tem um brasileiro que ganhou o prêmio Nobel, você fala, tem. Tem um que ganhou 2. Mas não deram, mas ele ganhou. Tiraram dele. É ele que merecia o prêmio 2 vezes. O Mesopi. É uma subpartícula atômica. César Lattes, então, o maior cientista brasileiro. Nós temos o currículo César Lattes. Tem a biblioteca Lattes na Unicamp. Ele criou o CNPq. Um grande homem. Uma vez perguntaram para ele, César Lattes, você crê no Big Bang? Ele falou, não dou bola para essas bobagens. Você crê na evolução? Não dou bola para essas bobagens. Você crê no quê? Eu creio no que aquele livro preto ali em cima da mesa diz. Que livro preto era esse, irmãos? A palavra de Deus.
Não fomos planejados, viu, irmã? Eu coloco lá uma fotinho, uma caricatura, tá eu e o César Lattes, do lado da placa da Unicamp. E com a minha modéstia, porque você sabe, né, que de todas as minhas muitas qualidades, a que eu mais me orgulho é a minha modéstia. Eu pus lá assim, olha, o maior físico da Unicamp e o maior químico da Unicamp, homens que criam em Deus, na palavra de Deus e na Bíblia. Na Bíblia. Deus guia ou não guia o caminho dos seus? Irmãos, eu sou pó. Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo da zona de transição. E mesmo assim, o maior químico da Unicamp. Do lado do maior físico da Unicamp, homens que criam em Deus. Eu falo isso para a glória e honra do nosso Deus, que guia os seus. César Lattes, sabe o que aconteceu com César Lattes? Vou contar o testemunho do César Lattes para vocês. Ele um dia estava na sua sala, eu acompanhei todo esse processo depois, não na época, mas conheço todas as personagens, menos o César Lattes, que já tinha morrido quando eu descobri esse evento. César Lattes estava um dia na sua sala e chega a sua empregada, que a gente chama hoje de secretária. Chegou para ele e falou assim: patrão, por que o senhor está triste? Sabe o que essa mulher era? Mulher, pensa nos preconceitos, irmãos, negra, analfabeta e da congregação cristã do Brasil. Pensou em todos os preconceitos? Estavam nela, não estavam? Negra, mulher, analfabeta e, para muitos, de uma seita religiosa. Olha só, todos os preconceitos naquela mulher. Aí ela fala assim: patrão, por que o senhor está triste? Ele falou assim: porque terei que amputar a minha perna. Problema lá de coagulação e tudo mais, coágulos e tudo mais, terei que amputar. Mas o senhor já consultou todos os médicos? Todos os grandes. O diagnóstico é unânime. Está marcada a cirurgia. Olha, eu sei dessa história do pastor que participou, a mulher que relatou para ele, isso é muito bem documentado. Aí chegou, ela falou assim: mas o senhor já consultou todos os médicos? Ele disse: sim, todos os médicos, mas o senhor não consultou ainda o médico dos médicos, não é, doutor? Ele falou: quem seria esse? O meu Deus. Olha, eu vou na minha igreja hoje à noite, pedirei a Deus pela sua perna. Posso orar, doutor? Ele disse: pode. Ela orou a Deus. E o que aconteceu, irmãos? No outro dia de manhã, a perna do César Lattes estava curada. Você crê em milagres como eu, não crê? Amém. Irmãos, curada. Alguém já ouviu dizer que o César Lattes teve que amputar uma das suas pernas? Não teve. César Lattes, então, foi discipulado por um químico da Unicamp, da Congregação Cristã do Brasil. Eu o conheço, ele me contou toda a história por várias semanas, mas a sua esposa era extremamente católica. E ele, então, continuou junto com a sua esposa no catolicismo, mas era um homem que cria em Deus. E imagino que estarei com César Lattes na glória. Você também crê nisso, irmão? Amém. Aí um dia chega vários cientistas na casa do César Lattes, inclusive dizem que tinha lá no meio ganhadores de prêmio Nobel. Eu não sei se exatamente aquele que ganhou no lugar dele estava lá também, mas grandes cientistas. E César Lattes chama a mulher, fala: venha cá. Coloca ela assim e fala assim para todos eles: olha, vocês se acham que são grandes, não são? Grande é essa mulher. Porque ela fala com Deus, pede a Deus e Deus a obedece. Aí outro dia o pastor me deu um puxão de orelha e falou assim: Deus não obedece ninguém. Irmãos, Deus atende às nossas súplicas. Ele olha o coração. Ele fala: essa mulher é grande. Ela tem um relacionamento direto com Deus. E Deus ouve as suas súplicas. Curou a minha perna. Olha só, porque Deus escolheu os que nada são, para reduzir a pó os que se acham ser. Não é assim que a Bíblia diz?
O maior cientista brasileiro de todos os tempos, então, era um homem que cria em Deus. Inclusive, tinha sido curado por ele. Irmãos, mas você vai dizer assim, Marcos, mas a Bíblia tem tanta alegoria, né? Ó, um peixe que engoliu Jonas, jumenta falando, olha só, 6.000 anos, já é milhões e milhões de anos. Adão e Eva no paraíso, isso aí deve ser uma história que Deus contou, não foi? Olha só, será? O que tem de verdade na Bíblia, irmãos? 2 Timóteo 3,16 diz que quanto da Bíblia é digna de confiança? Digno de confiança, quanto? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Toda a palavra de Deus. De Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. Toda a palavra de Deus. Tem gente que acha que tem alegoria que vai até a Torre de Babel. Já viu isso, irmãos? Se tiver alegoria na Bíblia, joga fora. Se tiver um erro na Bíblia, joga fora. Por quê? Porque ela declara que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus não inspiraria erros e não inspiraria alegorias. Se tiver, você confirmar, joga fora. Vai fazer outra coisa. Mas a gente não faz por quê? Porque a Bíblia é a autoridade máxima e a sua verdade tem sido enfatizada a cada avanço da ciência. Aí você vai dizer assim, nossa, Marcos, mas tem umas coisas que não dá para acreditar. Você vai lendo em Gênesis, tem toda a cronologia, a genealogia, e parece que dá 6.000 anos, né? Contas diferentes, o pessoal faz umas contas aí, dá 5.000 e tal, mas em média 6.000 anos. 6.000 anos não dá para acreditar, né, Marcos? Deve ter um gap. Irmão, sabe aquela teoria do gap, que Gênesis escreveu num tempo, depois passou uma era, ele escreveu o Gênesis 2? Se Deus tivesse pulado milhões de anos, o que Deus faria? Gente, estou parando aqui, no capítulo 2, reiniciarei depois de milhões de anos. Deus não faria isso, irmãos? Deus deixaria um negócio assim, totalmente aberto? A Bíblia é clara, é uma sequência de fatos. Aí você vai falar assim, a cronologia da Bíblia, você já percebeu isso, irmãos? Deus fica falando lá, Noé viveu não sei quantos anos, Matusalém 969, o único que eu consigo lembrar é o Matusalém, né? Porque é 969, é só deitar o 9, né? Porque tem uma lógica, né, na idade dele. Aí você fala assim, por que Deus se preocupou em dar toda a cronologia em Gênesis, em Mateus e Lucas? Por quê? Porque Ele queria que nós fizéssemos prova da Bíblia. Não foi, é meio chato, né? De vez em quando você fica, Deus, não estou muito preocupado com o tempo que Ele viveu, porque você fica colocando aqui, porque Ele queria que você fizesse as contas. A Bíblia é um livro que a intenção é mostrar as nossas origens, e quanto tempo estamos na Terra. A cronologia da Bíblia, então, nos diz que estamos aqui há 6.000 anos. Aí você fala assim, nossa, é impossível isso, Marcos. Depois de Noé, começa a viver muito menos. 140, 120, 90, 40. Agora nós estamos vivendo, né, há poucos anos atrás, 50, 60. Está melhorando com a ciência que Deus criou. Estamos sendo preservados aqui com as nossas comorbidades. Às vezes nem vale a pena viver tanto, né? Você fica pedindo para Deus te levar. Não é verdade? A gente fala assim, vai na igreja, cuida da alma, porque o corpo... Não é assim, irmãos? Agora, isso aí foi confirmado. Você sabe que em Noé houve um problema seríssimo, um gargalo genético. A mesma família precisou reproduzir entre si. E a gente sabe isso que é terrível. É primo casando com primo. Antes, em Adão e Eva, não tinha esse problema, porque eles eram geneticamente puros. Mas as mutações foram se acumulando. Quando chega em Noé, já não era bom casar. A proibição de casar irmão com irmão vem em Levíticos. Veja só. E aí nós temos o quê? Um gargalo genético, a genética mostrou isso. Então, esse decaimento de longevidade exponencial que ocorre após Noé no dilúvio, está confirmado hoje pela genética moderna. Esse é um gargalo genético, experimentos com animais isolados,
reproduzindo-se dentro da mesma família, dão o mesmo decaimento de longevidade. Olha só, Deus perdoou o pecado, mas as consequências continuaram. No 900 anos, não dá para acreditar, irmãos, viveram 900 anos, está com inveja? Nem tanto, na pandemia a gente está pedindo para Deus nos levar, não estava? Tem um dia eu falei, Senhor, me leva, eu já cansei desse mundo. Tanta incoerência, né? Ciência, ciência, ciência. Olha, estou falando em nome da ciência, né? Tem um governador aí que eu nem vou dizer quem é. Cara, não aguentava, né? Olha só, esse mundo está perdido, né? O que é certo está errado, o que está errado está certo, né? É uma coisa louca. E a gente está, gente, Bíblia sendo confirmada pela ciência, a cronologia, a genealogia da Bíblia sendo confirmada pela ciência, 6.000 anos. Aí você fala, 6.000 anos, Marcos? Não dá para acreditar. Olha, o Big Bang, milhões e milhões de anos, precisaria para se organizar as coisas. Será? Vamos dar uma olhadinha? Gente, o universo foi feito há 13,7 bilhões de anos atrás. A luz das estrelas demora tempo para chegar aqui, né, Marcos? Tem várias teorias que explicam isso. Deus criou o universo, expandiu, o tempo é relativo. Passaram-se um dia na Terra, o universo envelhece nessa grande expansão. Mas aí, sabe o que aconteceu? Deus é o autor e consumador da ciência. Ele falou, vou resolver essa questão dos milhões de anos. Sabe o que ele fez? Inspirou os cientistas da NASA a lançarem um telescópio. É Deus guiando a ciência. E lançaram o telescópio Hubble. Sabe o que o Hubble fez? Tirou uma foto do início do universo. Irmão, sabe aquele lá, no princípio, haja luz e houve luz, e no quarto dia criou as estrelas, o sol e a lua, né? A pergunta de ontem, né? Olha, uma fonte de luz já define os dias, não precisa ser o sol e a lua. A Terra rodando com uma fonte de luz, você tem manhã e tarde no primeiro, no segundo, no terceiro. No quarto, ele põe o sol e a lua para governar bonitinho, estabilizar a rotação do planeta Terra. E aí Deus falou assim, vou mandar a foto. Sabe o que o Hubble fez? Ele focalizou as suas lentes para um ponto escuro do universo. E procurou a galáxia mais antiga possível para ser tirada essa foto. Tiraram a foto, está vendo lá? Gênesis 11, é um borrão. O James Webb vai deixar isso muito mais claro. Mas esse borrão pode ser analisado, porque é luz que está chegando. Sabe o que descobriram nesse borrão? É uma galáxia, é a Gênesis 11. Dataram a galáxia com 13,4 bilhões de anos. O universo teria 13,7. Ou seja, essa galáxia teria sido formada nos primórdios do universo, na maternidade do universo. Agora, o que aconteceu com essa galáxia? Perceberam que a galáxia estava pronta, estruturada, com todas as suas estrelas. As estrelas já tinham metalicidade. Metalicidade em ciência é assim, olha, os primeiros elementos, hidrogênio e hélio. Aí eles vão reagindo por fusão nuclear e vão produzindo os outros elementos da tabela periódica, carbono, oxigênio, nitrogênio, os metais. Então, a metalicidade é quanto que essa estrela tem de elementos acima de hidrogênio e hélio. Sabe o que descobriram com as estrelas dessa galáxia? Alta metalicidade. Ou seja, já eram estrelas, segundo o modelo, velhas. Uma galáxia velha, estrelas velhas no início do universo, irmãos. É como se você tivesse, né? Cadê a menina, a moça que teve o filho ontem? Como é que ela chamava? Sheila. Você está aí, Sheila? Hoje ela não veio. Quem já teve um filho aqui, irmãos? Irmã, né? É como se chegasse assim, tivesse um filho, trouxesse o filhinho para você e olhasse, era um velhinho. Rapaz, a única lugar que isso aconteceu foi naquele filme, né? Benjamin Button. É só em Hollywood. Irmão, não faz sentido. A galáxia está pronta. Irmãos, temos a foto do início do universo. O Hubble tirou e o universo estava pronto no seu início. Quem falou? Haja universo e houve universo. A palavra de Deus. Não foi? Prontinho. As estrelas prontas e tudo mais.
No modelo do Big Bang, está vendo? Sabe quanto tempo demoraria para ter uma galáxia pronta, como foi registrada para a Gênesis 11? Pelo menos 3 bilhões de anos. E ali era 200 milhões, um piscar de olhos no tempo evolutivo. A galáxia estava pronta. Aí você vai falar, então, Marcos, a galáxia foi formada há 13,4 bilhões de anos atrás? O universo é velho? Não é. Por quê? Porque se a galáxia tivesse pronta há 13,4 bilhões de anos atrás, o que aconteceria hoje? Ela estaria extremamente envelhecida, o universo estaria extremamente envelhecido. Cometa não ia ter de jeito nenhum. As galáxias espirais já teriam colapsado em si mesmas. Muitas das estrelas já não existiriam mais. O Sol tem uma estimativa de vida de 5 bilhões de anos. Não dá, 13,4. O universo é jovem hoje. E nós tiramos uma foto, supostamente, do universo pronto, do jeito que ele é hoje, há 13,4 bilhões de anos atrás. O que isso significa? Que os 13,4 bilhões de anos estão errados. O universo foi feito pronto há poucos anos atrás. Olha só, temos a foto, irmão. Lembra da foto de Deus falando assim, criei o universo? Ele só não apareceu na foto. Né? A foto que chegou lá não tinha galáxia, mas Deus não estava do lado. Por quê? Ele é invisível, viu, bobão? Metalicidade. Você aprende em química, né, que os elementos da tabela periódica foram formados a partir de hidrogênio e hélio. Reações e reações. Você precisaria de milhões e milhões e milhões e milhões de gerações de estrelas para formar todos os elementos. Mas os elementos estavam todos na estrela no início do universo. Significa que isso nunca aconteceu. Deus disse, haja os elementos da tabela periódica e, bum, os elementos da tabela periódica surgiram. Não está escrito aqui no versículo? Não, esse não tem. Mas não foi assim que ele fez, não foi? Está aparecendo. Agora temos o James Webb. Vocês viram as primeiras fotos? O que o James Webb vai mostrar? Imagens de maior resolução. Foi exatamente o que ele acabou de anunciar. Olha, gente, grande foto, né? Você viu aquele lançamento lá com o Biden e tudo mais, né? Foi estranho. Mas olha, veja só as grandes fotos. Tá? O que nós vimos nas fotos do James Webb? Imagens de maior resolução. E as galáxias estavam como? Prontas. Deus vai mandar agora uma foto de maior resolução, não é? Ó, gente, essa estava meio borrada. Vou mostrar uma melhorzinha. Com o James Webb. Incrível, não é? Aí você vai me falar assim, mas Marcos, é só essas evidências? Professor Adalto Lourenço, o maior apologeta do Brasil. Adalto é o doutor dos doutores na defesa da racionalidade da nossa fé. Quem conhece o Adalto aqui? Já ouviu falar dele, né? Ele é demais. Aí ele está nos Estados Unidos, a gente está com a hashtag Volta Adalto. Sobe aí lá para mim, tá bom no Twitter, a hashtag Volta Adalto. A gente quer trazer ele de volta. Eu entrevistei na IPPTV, que eu tenho também um programa na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na TV, Fé e Ciência. Do caos ao cosmo, o Adalto dá um monte de evidências de que o universo é jovem, a Terra é jovem, a vida na Terra é jovem. Eu fui um criacionista evolucionário, não é? A história lá do pesticida. Depois me converti, tornei um criacionista de terra jovem, e depois de universo jovem. Fui me convertendo aos dados. Hoje eu sou o herege dos hereges, discípulo do Adalto Lourenço. Irmãos, é só essas evidências? Tem um monte de outras evidências. Vou falar de algumas. Os cometas. Cometa é feito do quê? Gelo. E cometas passam do lado do Sol. Derrete o gelo e você tem aquela cauda brilhante. Todas as estimativas mostram que a vida de um cometa, no máximo 100 milhões de anos. E dizem que o universo tem 13,7 bilhões de anos. Mas as estimativas mostram 100 milhões de anos. Como é que pode, irmãos? Não pode. Os cometas são grande evidência de que o universo é jovem. Os cometas estão passando por aí ainda, com um monte de gelo. Aí o pessoal falou assim, não, vamos dar uma resolução desse problema. Na realidade, não é que os mesmos cometas estão rodando por aí.
tem uma maternidade de cometas. O cinturão de Kuiper, ou Kuiper, como você preferir chamá-lo. Olha, esse cinturão é uma maternidade de cometas. Os cometas estão parados lá, de repente eles se desestabilizam e vão dar uma viagem pelo sistema solar. Irmãos, fomos com as nossas sondas, a Voyager 2 passou do lado e tudo mais. A gente investigou o cinturão de Kuiper. Sabe o que aconteceu? Tem gelo lá? Tem blocos de gelo lá? Não tem. Tem asteroide de rocha. Mais de 2.000 dos seus corpos celestes, nesse cinturão, já foram caracterizados. E é rocha pura, não tem gelo nenhum. Caiu essa explicação. Por quê? Porque a Bíblia é verdade. E a ciência confirma a palavra de Deus. Aí eles falaram o seguinte: não é o cinturão. É uma tal de nuvem. A nuvem de Oort. Ou Or, né? Como você preferir. E essa nuvem, na realidade, ela não está muito próxima, ela está lá longeão, no universo longínquo, perdido, lá longeão. Por que puseram lá longeão? Porque lá a gente não consegue ir, entendeu? E diz que existe, então, uma nuvem que é a maternidade desses novos cometas. Irmão, sabe o que é a nuvem de Oort? Ou Or? É o grande saci pererê da ciência. Todo mundo sabe que essa nuvem existe, mas ninguém nunca viu. É uma explicação ad hoc em ciência. É a explicação do inexplicável. Eu digo no meu livro, não é uma explicação, é uma desesperação. Já viu essa palavra? Nunca, porque foi eu que criei. Logo o Aurélio incorpora. Desesperação é uma explicação desesperada. Não existe. Irmãos, o cometa mostra claramente que o planeta é jovem. Sabia que a Lua se afasta da Terra a 4 centímetros por ano? A gente está perdendo a Lua. Se ficarmos aqui por bilhões de anos, não vai ter mais Lua no céu. Olha só que prejuízo terrível. Porque a Lua é ótima, né? Principalmente para os garotos que querem conquistar suas namoradas, né? Fala, querida, te darei a Lua. E elas acreditam, não é assim, né, pastor? Bobinhas, né? Acreditam. Querida, te darei a Lua, né? Irmãos, mas a gente está perdendo a Lua, 4 centímetros por ano. Força gravitacional é um equilíbrio, na realidade é um equilíbrio de forças, muitas forças. A Terra gira, tem a água, a Lua cria as marés. A Lua é sobrenatural em muitos aspectos. Ela estabiliza a rotação do planeta Terra, ela cria as marés. Ela é inexplicável do ponto de vista naturalista. Não dá para explicar no modelo naturalista a existência de um astro tão perto, 4 vezes só menor. Mas o que acontece? Nesse equilíbrio de forças, arraste da água na rotação da Terra, as marés e tudo mais, faz com que a Lua se afaste a 4 centímetros por ano. Os físicos montaram todas as equações, não fica lendo esses sites na internet que o cara fala, não, a força gravitacional mostra que isso aí está errado. O cara usa força gravitacional, não pode, várias equações. O Adalto Lourenço tem as equações do seu livro, o Jason Lisle também mostrou muito bem essas equações, 4 centímetros por ano. Se você regride esse movimento, há 500 milhões de anos, o que aconteceria no planeta Terra? A Lua causa as marés. A maré está baixinha agora, né? Vem e volta, porque a Lua está bem afastada. Se você traz a Lua muito perto, o que acontece com as marés? Vira tsunami, irmãos. Há 500 milhões de anos seria mais ou menos assim. A gente estaria aqui e de repente falando, cara, lá vem a tsunami da tarde. Não sobraria vida nenhuma. Há 1,5 bilhões de anos, a Lua bateria com a Terra. Bah, não olhe para cima. Assistiu o filme? Quem assistiu o filme aqui? Oh, todo mundo assistindo isso daí. Não olhe para cima. Diz que aquilo é um grande feito da ciência. Irmãos, um astro batendo na Terra, vai todo mundo morrer. Todo mundo sabe, né? Precisa de muita ciência para saber disso, né? Calculou lá, ela olhou no telescópio. Para com isso, né? Nada de grande ciência ali, tá? Agora, não olhe para cima, fique tranquilo. Por quê? Porque Deus estabilizou o planeta Terra, Deus colocou os guardiões cósmicos e tudo mais. Nenhum asteroide baterá na Terra nos próximos 100 anos, os cálculos mostram. Durma em paz, irmãos, o mundo não terminará com asteroide batendo na Terra. Terminará em fogo. Por quê?
Em João, não é? João 3:10. 3 João 3:10, é esse o versículo? Diz assim, ó, porque os elementos ardendo se desfarão, e as obras da terra serão consumidas pelo fogo. Pronto, acabou, você já sabe como é que isso... 2 Pedro, ainda bem que tem um pastor aqui me corrigindo. 3:10? 2 Pedro 3:10? É, Pedro que foi. Você já sabe até como é que a Terra vai terminar. Você não precisa ficar preocupado com o asteroide batendo na tua cabeça. Olha só, que coisa boa. Agora, 4 centímetros por ano, e tudo mostra o que, então? A Terra é jovem. 500 milhões de anos não teria vida na Terra. Ele diz que a vida surgiu há 3,2 bilhões de anos atrás. Não faz sentido, faz? Nenhum. O planeta Terra é protegido por um campo magnético. Quem assistia Perdidos no Espaço? Tudo cabelinho branco, olha lá, tá vendo, pastor? Você também, né, pastor? O Dr. Smith ligava o campo magnético da nave, não ligava, para proteger? Irmãos, nós temos um campo magnético na Terra. Pensa bem, nos protege do vento solar, desvia a radiação. Se não tivesse... Sabe o que aconteceria se não tivesse o campo magnético na Terra? Você tem que fazer aquela oração clássica que todo cristão conhece. Acabou o campo magnético da Terra, você ora para Deus assim, Senhor, receba-me na sua glória. E buf! Você se foi. A radiação... Mas olha, nós estamos protegidos, está vendo? Um campo magnético nos protege, irmãos. E ele dá o seu show, porque quando ele desvia esse campo magnético para os polos, nós temos a aurora boreal, o maior espetáculo pirotécnico desse planeta. Porque Deus é exibido, exagerado e um pouco bem-humorado. Bastante bem-humorado. Você vê os bichos que ele criou, né? O urso panda, não faz sentido, faz. A Xalote, já viu? Aquilo lá é humor puro, não é? Ele vai lá e mistura lá aqueles bichos lá da Austrália, ele mistura, né, ornitorrinco, ele mistura tudo, ele mistura todas as famílias num bicho só, ele dá um nó na cabeça dos biólogos. Aí o campo magnético da Terra, gente, campo magnético produz com eletricidade, com corrente elétrica. E corrente elétrica tem resistência à corrente elétrica. Todos os cálculos mostram que o campo magnético da Terra está diminuindo. Aí você regride isso daí. Se existe essa Terra há bilhões de anos, chega em 60 milhões de anos, 60 milhões, o campo magnético da Terra seria tão intenso que destruiria todos os átomos. Não faz sentido. Então esse campo é muito recente, a Terra é recente. Olha só, Júpiter e os outros planetas de gelo e gás não deviam ter mais campo magnético, porque é gelo. A parte rochosa é pequenininha. Todos os cálculos indicavam que eles não tinham campo magnético, pelos milhões e milhões de anos. A sonda Voyager 2 passou do lado de Júpiter, bum, um campo magnético imenso. Aí eles falaram assim, surpreendente, inesperado. Irmão, sabe o que é surpreendente e inesperado? A Bíblia tinha razão. E eu estou aqui chocado. O planeta é jovem, o universo é jovem. Tem campo magnético em Júpiter, nos planetas gelados. Incrível, não é? Diz que o sistema solar foi assim, ó, bum, uma estrela explodiu, formou uma poeira, a poeira ficou rodando ao redor daquela estrela, que agora formou o Sol, uma nova estrela, e essa poeira foi se organizando nos planetas. Ou seja, se esse modelo está certo, todos os planetas são farinha do mesmo saco, não é verdade? Concorda comigo? Será que eles são farinha do mesmo saco? Isso aí é plagiando o Adalto Lourenço, ele que fala isso. Gente, se a gente for olhar na palavra de Deus, isso está certo ou está errado? Está errado. Pela fé entendemos em Hebreus 11:3, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, aparente. Ele usou poeira cósmica para formar o sistema solar, irmãos? Ele fez do que não era visível. Ele disse, haja universo, e bum, houve universo. Fez-nos do pó da terra?
A melhor interpretação química para o pó da terra é os elementos que temos na terra. Então Deus fala assim, haja homem, ele, bum, ele surgiu dos elementos, do invisível, porque a gente não vê os elementos, vê? Já viu um átomo, irmão? Não. Pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. Salmos 33, 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. Como que os exércitos dos céus foram feitos? Numa grande nuvem de poeira cósmica que se organizou nos planetas? Não, pelo sopro de sua boca. Até o carioca gosta disso, né? Porque ele falou assim, haja luz, e houve luz. Deve ter sido o sopro da boca de Deus, né? Aquele chiadinho, né? Deve ter sido, eu acho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, Deus é ou não é bem-humorado? Aí falou, é poeira do mesmo saco? Já viu a composição dos planetas? Achei esse slide aqui bem legal. Ó, um tem rocha, o outro tem ferro, metal, ferro e níquel. O outro é feito de gelo, de água, de amônia, de CO2, tudo diferente. Olha as composições, não é farinha do mesmo saco. As composições dos planetas são totalmente díspares em relação ao modelo. Deveria ser pó, rocha, mas não, está tudo diferente. Os planetas de gelo e gás não deveriam formar pelo modelo da acreção, né? Que eles dizem que rocha bate com rocha, gruda, é o modelo do super bonder cósmico, né? Que vai crescendo, não tem energia para eles. Aí diz que o planeta de gelo formou perto do Sol, depois foi afastado lá para longe, um negócio absurdo. A lei é sobre a... Aí você vai ver a composição das atmosferas. Irmãos, dá uma olhada ali em Vênus, 96% de CO2 e nuvens de ácido sulfúrico. Alguém quer mudar para Vênus aí, irmão? Gente, tudo diferente. Ó, o primeiro... Qual é o primeiro planeta mesmo? Mercúrio. Gente, não tem atmosfera praticamente em Mercúrio. Tem uns gasezinhos lá, mas não tem. Vênus, totalmente diferente. Marte, o Elon Musk quer levar para Marte. Quem iria para Marte com o Elon Musk? Eu não vou. Quem iria? Irmão, CO2 extremamente rarefeito. Ah, vou levar uma plantinha lá, vai pegar o CO2 e vai produzir oxigênio. Olha, tem gente que está querendo fazer isso em Marte. Irmãos, oxigênio com CO2 não sustenta a vida. Você precisa de ter a composição certa de nitrogênio e oxigênio na proporção de 3:1, como nós temos certinha na atmosfera do planeta Terra. A atmosfera de Vênus é extremamente rarefeita. Quando cai um asteroide, porque ele escapou dos guardiões planetários no planeta Terra, ele queima na nossa atmosfera porque ela é bastante densa. E aí você vê uma estrela cadente. Por quê? Porque ele é exibido e exagerado. Ele dá o seu show. Agora em Marte, o que aconteceria em Marte com uma estrela cadente? Caía na tua testa. Aí sim, seria uma estrela cadente, pastor. Não é? Pá, na tua testa. Você vai para lá? Gente, o solo de Marte não tem os elementos necessários para crescer planta lá. Sabe como é que a vida poderia ser estabelecida em Marte? Se levarmos a Terra para Marte. A única forma, você tem que levar a Terra para Marte. Olha só, por quê? Porque Deus disse que os céus são para o Senhor, e a terra Ele nos deu de presente. Ele estabeleceu as condições do planeta Terra, único, mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. Está vendo o oxigênio? Aonde tem oxigênio? No planeta Terra. Irmãos, respira o ar que você está respirando aí. Olha, automaticamente você está respirando, é fantástico isso, né? Você não precisa, o seu cérebro não deixa você comandar a respiração, porque ele fala, aquele cabeção não vai respirar direito. Deixa eu. Tenta parar de respirar. Você já tentou parar de respirar? Para. Sabe quanto tempo você consegue? 2, 3 minutos. Aí chega um momento que o que acontece? O cérebro fala, ô cabeção, respira aí, ó. Aí você, cabeção, respira. Aí você não respira. Sabe o que o cérebro faz? Desliga você e faz você respirar. Ele que tem o comando.
Ele, com um E maiúsculo, que tem um comando. O cara que tem gente que consegue parar a respiração e vai. Sabe o que acontece com ele? Ele desmaia. Desmaia, cai. Quando ele bate a cabeça no chão, o que acontece? O cabeção volta a respirar. Você não consegue morrer por autossufocamento. Olha que coisa incrível. A gente tem um sensor que nos indica, olha aí, está aumentando a concentração de CO2 no sangue. Maravilhoso. E o único planeta que tem a composição certa de nitrogênio e oxigênio na proporção de 3:1, planeta Terra. Tem CO2 no planeta Terra. O pessoal fala assim, nossa, o efeito estufa, que está acabando o planeta Terra. Irmãos, o efeito estufa é uma benção. Aquece o planeta. Se não tivesse esse efeito estufa, faria menos 10 aqui em Fortaleza. Você gostaria? Não. Aumenta a concentração de CO2? O planeta está prejudicado? Não, as plantas agradecem. Elas crescem mais, aumenta as colheitas. E aí ele controla, o planeta é tamponado. Aumentou o CO2, as plantas, consome. Diminuiu, elas crescem menos. Tudo tamponado. Você está respirando oxigênio, por que não acaba? Porque tem o ciclo do oxigênio, reposição, as plantas, as algas marinhas. A floresta amazônica é o pulmão do mundo? Não. As algas marinhas. Né? O presidente da França que nos desculpe, né? Ele postou lá no seu... são as algas marinhas. A alga marinha é um bicho que existe para quê? Um bicho, né? A alga marinha é um bicho, é uma planta, né? É uma alga. Para quê? Para manter a composição da nossa atmosfera constante. Olha só, tem bactérias no solo, nitrificantes, denitrificantes, é o ciclo do nitrogênio. Aí você fala assim, nitrogênio não serve para nada, para diluir o oxigênio. Será? Irmãos, cai raio no planeta, não cai? Aí que você fica pensando, Senhor, para que cai raio? Mata um menino lá jogando futebol no campo. Porque a mãe dele falou para ele ir para casa. Não foi? Choveu, vai para casa, menino. Ele não vai, cai o raio. Aí você fala assim, o raio só serve para o raio que o parta, né? Irmãos, raio é uma benção. Se não tivesse raio, você sabia que você não estava vivo aqui? O raio pega, atomiza o nitrogênio. O nitrogênio reage com o oxigênio, forma o NOx. NOx reage com água, forma ácido nítrico. Ácido nítrico com a água chove uma chuva ácida. Chuva ácida do mal, da poluição, com ácido sulfúrico, mas do ácido nítrico não. O nitrito e o nitrato no solo, as bactérias transformam em amônia. A amônia transforma, alimento para as plantas, cresce o alface, você come o alface e está vivo. Cresce a grama, você come o boi e está vivo. Amém. Então, da próxima vez que cair um raio, você pode fazer a oração do raio. Quer aprender, irmãos? É assim, Senhor, graças te dou por esse raio que acabou de cair. Porque eu estou observando agora, Senhor, que esse raio está fornecendo energia para que a energia de ativação da atomização do nitrogênio ocorra. E agora estou vendo nitrogênios atômicos na atmosfera que estão reagindo com oxigênio e formando o NOx, Senhor. NO e NO2. E agora está reagindo com a água, Senhor, formando o ácido nítrico. E agora está chovendo, Senhor, nitrito e nitrato no solo. Senhor, e as bactérias agora estão pegando esse nitrito, nitrato e transformando em amônia, Senhor. E a amônia está fazendo a planta crescer, a grama crescer, o boi comer, e agora eu posso comer o meu churrasquinho no sábado e no domingo. Amém. Aprendeu a oração do raio, irmão? Guardou aí, pastores? Os pastores guardaram, vai ensinar na próxima IBD. Para com isso. Irmãos, se fosse farinha do mesmo saco, rodariam tudo do mesmo lado. Agora diz que o homem é da Terra e as mulheres são de Vênus. Já viu isso? Porque a Terra gira assim e Vênus gira assado. A gente gira em sentidos opostos. Tem um que gira deitadinho. Senhor, por que o senhor fez isso? Porque ele é bem-humorado. Ele tira uma de vez em quando. Olha,
Os planetas emitem calor, como uma batata quente. E, por exemplo, Júpiter irradia 2 vezes mais calor do que recebe do Sol, porque está lá longinho, né? Se fossem batatas quentes no universo de 13,7 bilhões de anos, o que aconteceria com essas batatas quentes? Elas estariam congeladas. Agora, Júpiter, por exemplo, tem uma temperatura de menos 153 graus Celsius. O universo tem uma temperatura de menos 273. Então, ele está quente em 110 graus Celsius. Ainda. Não faz sentido. Ele já deveria estar congelado. Irmãos, o universo é jovem. Tiramos uma foto do planeta, os continentes estão se afastando. Mas a Bíblia diz em Gênesis 1:19, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. A Bíblia já dizia que só tinha um continente, só tinha um mar. No dilúvio eles se separam. Agora, milhões e milhões de anos que eles estão se separando, os continentes se encaixam perfeitamente. A erosão deveria ter comido as bordas. Nós temos o vídeo. Está vendo o vídeo passando ali? Não falei que tinha foto e tinha vídeo? A gente tem um vídeo dos planetas se separando. Dos planetas não, dos continentes se separando. E esse vídeo mostra o quê? A Terra é jovem. Temos fotos e vídeos mostrando que a Terra é jovem, como a Bíblia declara. Tem os deltas dos rios, o rio Amazonas, por exemplo. Quando os continentes se separaram depois do dilúvio, os rios correm para o mar. Conhece o poema, né? A música? Rios correm para o mar. E os sedimentos foram depositados. O delta do rio Amazonas não chegou nem na metade do Oceano Atlântico. Já era para ter conectado na África e passado para a Oceania, para a Índia e tudo mais. Uma grande evidência de que a Terra é jovem, os deltas dos rios. Foram fazer o sequenciamento dos nossos genomas. Sabe o que descobriram? Nós temos DNA no núcleo, mas a gente também tem DNA na mitocôndria. E o DNA da mitocôndria a gente só ganha da nossa mãe, sabia disso? Deus misericordioso, não é? Falou assim, só vem da mãe, do pai aqui não vai entrar. Senão vem tudo daqueles defeitos. E aí foram fazer o sequenciamento do DNA mitocondrial. Sabe o que descobriram? Todos os homens e mulheres nesse planeta derivam da mesma mulher que habitou esse planeta há 6.000 anos atrás. Sabe como é que ela foi chamada? Eva mitocondrial. Fizeram a mesma coisa para o cromossomo Y. Sabe o que descobriram? Todos os homens e mulheres, porque o cromossomo Y você só ganha do seu pai. Todos os homens e mulheres descendem do mesmo homem que habitou esse planeta há 6.000 anos atrás. Aonde eles habitavam? A teoria é out of Africa, saídos da África. Sabe que ponto da África? Coladinha com a Armênia. A Armênia é onde a gente acredita que era o quê? O Éden da Bíblia. Olha só, a ciência se aproximando à palavra de Deus. Fizeram o sequenciamento genômico de todos os homens e mulheres que habitam esse planeta. Sabe o que descobriram? A gente tem muito pouca mutação. E as mutações são equivalentes a 6.000 anos. Provas e mais provas que estamos nesse planeta há 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás. Dinossauros na Bíblia. Jó 40:15 descreve um dinossauro. Tem crente que não crê em dinossauro, acho que é de plástico. Irmão, reconverta-se. Temos vales e vales de dinossauros nesse planeta. E a Bíblia descreve o braquiossauro. Jó viveu com dinossauro. E a gente descobriu tecido mole em dinossauro, mais de 17 diferentes tipos de moléculas, biomoléculas, provando que o dinossauro foi extinto há poucos anos atrás. Milhares, não milhões. 17 agora, diferentes tipos de biomoléculas. Trabalhos que foram publicados na Science, na American AAS, a Academia Americana de Ciência. Olha só. Tem osso de dinossauro que você vai nos Estados Unidos, em Hell Creek, você cava e acha o osso lá, ele nem sequer está fossilizado. Tem colágeno, está vendo aquele branquinho? É colágeno.
Tem vales e mais vales de dinossauros, ossadas e ossadas de dinossauros. E os dinossauros estão tudo bonitinho, tudo misturado, é uma sopa de galinha, porque o dinossauro virou galinha, né? Olha só, e o pior, tá vendo esse aqui? É o dinossauro mais preservado que se tem notícia, parece que ele vai levantar, ele tem pele e tudo. Gente, ele foi extinto há poucos anos atrás, impossível estar tão bem preservado assim. Os ossos mais pesados estão embaixo, os mais leves em cima. Foi uma grande sopa de dinossauros que sedimentou nesses sedimentos. Quando? No dilúvio bíblico. Mas o pastor vai marcar um dia para eu falar só sobre o dilúvio. Combinado, pastor? Fechou. Ah, pastor João, fechou. Gente, a arca era pequena. Ark Encounter nos Estados Unidos. Eu e o Adalto estamos querendo fazer uma excursão para os Estados Unidos. Você vai com a gente, tá bom? Visitar. Olha o tamanho da arca, irmãos. Tem plantas, as sequoias e os pinheiros, que vivem eternamente. Eles não têm mecanismo de apoptose. Então, você plantou, ela deveria viver. Qual é a árvore mais antiga que temos no planeta? Matusalém, na Califórnia. Pinheiro Matusalém. Sabe quantos anos foi datado? Porque você consegue datar. Você põe uma sonda, vê os anéis, você consegue saber quantos anos a árvore tem. 4.300 anos. Quanto que é o dilúvio? 4.700. Erraram um pouquinho. No Chile tem uma que eles chamam de bisavô, pinheiro bisavô. No Chile. 5.300 anos foi datado. Por que só dá esse número mágico? Porque a Terra tem 6.000 anos. Gostou, né? Então, irmão, cientista bom é cientista teu? Não, cientista bom é como Adalto e eu. Cientista bom é cientista teu? Não, é como Adalto e eu. E toda uma legião de grandes cientistas que creem em Deus. Só dar um exemplo para você. Você acha que tem um cão de raça? Uma evolution in action. Microevolução que melhorou a raça. Irmãos, todos os cães de raça são deficientes, mutantes, debilitados. Eu tenho um Spitz, não pode cruzar porque a fêmea é tão pequenininho, o útero, que não cabe os animais. Ou você tem um labrador, tem problema de junta, não tem? Agora, qual é o melhor de todos? O lobo original, o casal original que Deus criou. Que Deus criou. Da onde vem toda essa diversidade? Genética. Tem gêmeos black and white. Somos todos da mesma raça humana. Temos mais ou menos melanina. É a única diferença na cor das nossas peles. Darwin, o homem que matou Deus? Darwin morreu. E o nosso Deus vive e reina eternamente. A Bíblia é ciência, conflito ou harmonia, irmãos? A harmonia plena, porque ela é clara, suficiente, necessária, infalível e autoridade final. A palavra de Deus. Meu podcast, a Bíblia é Ciência, assista, Rede 316, está no YouTube. Congresso que a gente fez, vamos fazer vários outros, estamos acertando alguns novos. Os meus livros estão esgotados, mas você pode comprar na Coval Press, www.covalpress.com. Usa o código COVAL10, você vai ter um desconto, pede lá, tá bom? Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. E ao Deus que tudo fez, onipotente, onisciente, onipresente, exibido, exagerado, um pouco bem-humorado. Esse Deus magnífico, maravilhoso que servimos, é a sua palavra, toda a honra e glória. Hoje, ontem e eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.